Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no último capítulo das Sagradas Escrituras. Livro de Apocalipse, capítulo de número 22. Livro de Apocalipse, capítulo de número 22. Versículo de número 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito e a noiva dizem: vem. Que Deus possa abençoar a sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Esse é um texto maravilhoso das Sagradas Escrituras. São as admoestações finais do livro de Apocalipse. Como termina toda a história da humanidade, a história que entenda a história redentiva ou redentora da humanidade, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, aonde derramou o seu precioso sangue por amor a todos nós. Termina-se com um grande encontro com o Senhor, termina-se com o estabelecimento de novos céus e nova terra, termina-se com o Cordeiro de Deus reinando sobre tudo e sobre todos, com todo o joelho se dobrando, com toda a língua confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Apocalipse, praticamente no final, no momento da conclusão do mesmo livro, nos fala o Espírito de Deus, e a noiva, a esposa, a igreja, dizem: vem. Este vem, eu agora direi, é um vem duplo. Aquele que ouve, diga: vem. É um vem tanto ao Senhor, que é justamente a primeira interpretação que nós temos. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Venha já, Senhor Jesus. O que deve ser o desejo em nossos corações. Mas também é, antes da volta do Senhor, um vem a todos aqueles que têm sede. Veja como se diz aqui: aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Remetendo-se à mesma palavra que há no Evangelho de João, junto ao poço de Jacó, que o poço de Jacó bem pode ser chamado o poço do encontro. Ali Jacó se encontrou com Lia. Ali, antes de Jacó, o servo de Abraão encontrou-se com a futura esposa de Isaque e, portanto, mãe de Jacó, Rebeca.
Segundo muitos estudiosos, este é o mesmo poço aonde Moisés encontrou-se com as filhas de Jetro. Um lugar de encontros. Um lugar de encontros muito importantes. Encontros que afetaram a história redentora, que afetaram a própria história do povo de Deus. Quando o servo de Abraão foi àquele lugar, ao poço de Jacó, ele encontrou Rebeca. Isto afetou diretamente a história do povo de Deus. O nascimento através do que se desenvolveu a partir daquele encontro. Esaú e Jacó. Jacó se tornando Israel. Quando Jacó, saindo da casa de seus pais, vai retornando à terra de sua mãe, e ali, junto àquele mesmo poço, encontra a Lia. Ali também foi um encontro que afetou toda a história, que mudou, que direcionou a história. Jacó, Lia, Raquel, ele se encontrou com Raquel, depois casou-se com Lia. Ali nós temos encontros que transformam a história, encontros que, embora não planejados por aqueles que se encontraram, foram planejados por Deus, planejados pelo Senhor. Quando Jesus sentou-se junto a este mesmo poço, veio aquela mulher samaritana. Esse também foi um encontro que afetou toda a história redentora. E neste lugar, Jesus disse àquela mulher: se tu soubesses quem fala contigo, tu lhe pedirias e ele te daria as águas de vida eterna. E é, portanto, nesse aspecto que João agora, se remetendo àquela graça, a água da vida, da fonte da vida, que João fala que todo aquele que tem sede. Outra expressão que se encontra no livro de João, que Jesus se levantou e disse: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. É óbvio que esta expressão vem, tem a ver com o grito Maranata. Venha, Senhor Jesus. A volta, a parousia ou parousia, a volta do Senhor. Esse termo, volta do Senhor, em grego, não é apenas um retorno, mas é um retorno triunfal. É o retorno de quem volta de uma grande vitória, de uma vitória em uma guerra decisiva. Então, há aquele retorno triunfal, há a marcha triunfal. Este é o retorno de Jesus. Jesus retorna triunfantemente a nós. E nós nos encontramos triunfantemente com eles. E devemos, no nosso testemunho, exalar, como a Bíblia diz, o bom perfume. Esse bom perfume tem a ver com as essências, os perfumes que eram lançadas nas grandes piras que havia em Roma. Quando um general triunfante, retornando da conquista,
se aproximava de Roma, os batedores, os que iam à frente dele, chegavam e lançavam nessas piras que estavam por toda a cidade, jogavam essências, aromas, que se queimavam com as brasas, e se levantava uma fumaça perfumada, um aroma agradável, um perfume. E esse perfume era sentido pela população, e esse perfume atraía a população ao encontro daquele que vinha. Meus irmãos, nós temos que ser o bom perfume de Deus, que atrairemos todos os homens a uma conversão e ao encontro do Senhor, que volta triunfantemente para nós. Nós precisamos exalar, nós precisamos queimar. Esta fumaça tem que entrar pelas ruas, tem que chegar aos lares, às casas, aos ambientes. Não é uma fumaça tóxica, é uma fumaça com uma cor agradável, é uma fumaça com um aroma agradável, é uma fumaça atraente, ela atrai, ela chama, ela diz: vem. Voltamos a este vem. Amém. Eu gostaria de convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 9. Senhor nosso Deus, abençoa-nos aqui, fala aos nossos entendimentos, fala aos nossos corações, quebranta-nos, Senhor, e leva-nos a viver plenamente qual seja a Tua vontade. Que o Senhor nos abençoe pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Versículo de número 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompam-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, nós, como nação, como igreja, estamos vivendo dias, de certa maneira, até mesmo conturbados, para não dizer perturbados. Pessoas estão muito aflitas, pessoas estão muito preocupadas, pessoas estão muito indignadas, pessoas estão se levantando
falando. Esses dias serão dias de decisão em nossa nação. Uma coisa que ainda temos e não sabemos até quando Deus nos permitirá ter, e eu espero que Deus nos permita continuar tendo, chama-se liberdade, a liberdade democrática que nós temos para elegermos, para votarmos, cada um segundo a sua escolha, cada um segundo o seu entendimento. Eu volto a dizer, reafirmo, é postura nossa, do nosso ministério, da nossa igreja, nós não indicamos, nós não conduzimos, nós não constrangimos, nós não tomamos o partido A, B ou C, ou o candidato A, B ou C. Isso nós realmente não o fazemos, é nossa convicção como ministério. A igreja não é um palanque, não é um partido, a igreja não é de direita, a igreja não é de esquerda, a igreja não é do centro, a igreja é do alto, a igreja é do Senhor Jesus Cristo, e nós defendemos e proclamamos o nome do Senhor Jesus Cristo. De fato, eu imagino que o que se gasta nas redes sociais, estou falando da igreja, estou falando das pessoas crentes, defendendo o aspecto A, o aspecto B, o C, D, vá até Z, e que ficam falando sobre isso. Se estivessem gastando, falando sobre Jesus Cristo, nós já teríamos evangelizado praticamente essa nossa nação, porque é impressionante o tempo despendido pelas pessoas para defender os seus aspectos ideológicos. E nós temos que lembrar do seguinte, que obstinação, porque isso já ultrapassou opinião, isso é obstinação, e obstinação, a Bíblia diz, é semelhante a pecado de idolatria. Quando alguém está obstinado, ele está tomado por aquele pensamento, é somente aquele pensamento, ele não se abre a qualquer outro pensamento, a qualquer outra ideia, a qualquer outra opinião, e isso é idolatria. E nós não precisamos ter imagens, não precisamos ter esculturas ou pinturas para sermos idólatras, mas muita gente está levando a ideologia a um nível de idolatria, e nós somos do Senhor. É isso que nós temos que levantar, é isso que nós temos que viver, e nós temos que crer, de uma vez por todas, pelo amor de Deus, creia no poder da oração. Creia que o mar se abre, e que isso não é uma figura de linguagem. Creia que o vinho era antes água e foi transformada em vinho. Creia que os 5 pães e os 2 peixinhos foram multiplicados e sobraram ainda 12 cestos cheios, alimentando 5.000 homens. Creia no impossível. Creia. Mudemos o nosso coração. Por que eu falo isso? Aproveito só o ensejo, a realidade. Aproveito o que está ao nosso derredor. Como estamos vivendo essa hora? Como disse aqui, e eu repito, pessoas que nesse afã divulgam manifestos ou vídeos, e até mesmo pastores me enviam e dizem assim, por favor, não dê atenção aos palavrões ditos. Meus irmãos,
Nós temos uma linguagem que é celestial. Nós não falamos palavrão. Nós não ouvimos, nós não emprestamos os nossos ouvidos a estas coisas. E não apenas palavrão, de palavras de baixo calão, mas nós não ficamos em fofocas, nós não ficamos em chocarrices, falando de uma pessoa, falando de outra pessoa. Eu vou dizer uma coisa, toda a autoridade procede de Deus. Então, a Bíblia diz, respeite toda a autoridade. Respeite toda a autoridade em nossa nação. A autoridade que você tem como melhor autoridade, a autoridade que você tem como que não seja a melhor autoridade. Respeite a opção do teu irmão, respeite a opção do teu outro irmão. Respeite ao candidato A, ao candidato B, ao candidato C. Não fale mal de A, não fale mal de B, não fale mal de C. Você tem direito a dizer, eu não concordo com esse projeto, eu não concordo com o comportamento disso, eu não concordo com esse partido, eu não concordo com aquele outro partido, mas não entre pelo caminho que o mundo entra. Nós não somos o mundo. De uma vez por todas, nós não somos do mundo. Nós não falamos como no tempo de Jesus os romanos falam. Nós não falamos como as autoridades religiosas falavam. Nós temos uma outra maneira de falar, nós temos uma outra maneira de pregar, nós temos uma outra maneira de encarar. Mas por que essas coisas acontecem? Pelo mesmo problema que havia o repúdio. Quando perguntaram a Jesus, então por que acontece o repúdio? Jesus não tratou dos problemas que nós diríamos, por causa do adultério, por causa disto, por causa daquilo outro. Jesus diz, por causa da dureza dos corações. A origem de todo o repúdio, a origem de todas as brigas, a origem de todas as lutas está na dureza dos corações. Porque os homens são duros, porque temos coração duro. Davi chegou a tal ponto de falar, tira de mim esse coração duro. Que coração duro? Duro como pedra. Tira de mim esse coração de pedra. E isso, se você duvida, coração duro é de pedra. E põe em mim um coração de carne, um coração brando, um coração maleável, um coração sensível, um coração que sente. Porque a grande vantagem da dureza do coração é que coração duro é morto, coração duro não sente, coração duro não sangra porque é duro. Mas se você tem um coração vivo, ele sangra. Na obra de Shakespeare se diz, se você me cortar, eu não sangro. Eu sou vivo. O sangue que há em mim jorra. E muitas pessoas, até mesmo para se proteger, têm endurecido o seu coração. De maneira que Jesus fala que Ele deseja colocar em nós algo novo. Jesus deseja colocar o vinho novo em nossas vidas. Mas o grande problema é que Jesus disse, não se pode colocar um vinho novo num odre velho, mas se põe um vinho novo num odre novo. Qual é a grande diferença do odre novo para o odre velho? Embora nós saibamos que no texto, que não é apenas novo, mas significa odre renovado, odre que tem todas as características de novo. A grande diferença entre um odre velho e um odre novo não é a idade, não é que um é recém-feito e o outro já anteriormente foi feito.
A diferença está na rigidez, na dureza. O que nos impede de recebermos o novo de Deus na nossa vida é a nossa dureza e rigidez. Quando somos rígidos e duros, por favor, não confunda isto com firmeza de caráter. Isso é outra coisa. Não confunda isso com valores. Eu estou falando de alguém ser rígido, duro, muitas vezes no desejo, e desejo por vezes ardente, que nós temos de defender a verdade, de defender as coisas boas, as coisas corretas, de rechaçarmos a mentira, o mal, o engano. Nós nos encontramos à semelhança da igreja de Éfeso, a igreja que põe à prova e encontra mentiroso os falsos profetas, os falsos apóstolos, os falsos mestres, mas no final diz: tenho, porém, contra ti uma coisa. A igreja tão de primorosa em sua doutrina, é a igreja que perdeu o primeiro amor. Como alguém perde o primeiro amor? Sendo tão cuidadoso na sã doutrina, como alguém pode perder? Porque nós enrijecemos, nós endurecemos, para eu não dizer, nós embrutecemos. E essa mesma rigidez que há em nós, se Deus nos dá o novo que Deus deseja nos dar, esse novo, em vez de ser benéfico a nós, será destrutivo a nós. Ele nos destruirá, não porque o novo é ruim, mas porque nós não temos capacidade de suportar o amadurecimento do novo em nossa vida pela rigidez, pela dureza, pela falta de brandura. Quando você toca no couro, o odre era feito de couro, o odre macio, o odre que tinha elasticidade, que podia expandir-se, ele tinha uma coisa que era brandura. Se você tocasse, ele era brando. Falta-nos ser softs, falta-nos ser brandos. Nós precisamos de brandura. Jesus sempre foi correto, sempre foi justo, sempre foi reto. Mas Jesus disse: aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, por favor, eu não estou aqui com um objetivo, que é outra característica que nós temos que nos libertar como igreja. Nós levantamos uma bandeira como se só nós fôssemos os certos, que todo mundo faz errado. Eu hoje estava lendo uma palavra do grande C.S. Lewis. Ele é um grande escritor, foi um grande teólogo, foi um homem de Deus reconhecido. C.S. Lewis diz algo que é uma verdade. A grande evidência da santificação e o crescimento de santificação na vida de uma pessoa, quanto mais santo um homem se torna, mais ele chora pelo restante do pecado que existe nele, pelo restante de contaminação que existe nele, pelo que falta ainda ele se santificar. Quanto mais santo alguém é, por isso o apóstolo Paulo, quando fala da sua própria pessoa, parece que ele está falando que você diz: mas puxa,
eu, maioral dos pecadores, e tudo. O pecado pesa mais para o santo. Para o que não é santo, o pecado não pesa tanto. E para alguns parece até que não pesa nada. Mas a grande evidência da obra de santificação, a santidade na vida do homem é que o menor dos pecados lhe causa tristeza, mas dos seus pecados. E quem está cuidando, quem está se limpando, quem está se santificando, não tem muito tempo para ficar olhando o pecado dos outros. Quem está tirando a sua trave não tem muito tempo para ficar prestando atenção no argueiro do outro. E se alguém quer ajudar aos seus irmãos com os argueiros nos seus olhos, Jesus, é claro, tira primeiro a tua trave. E então você ajudará. Eu posso ajudar, desde que eu tire a minha trave. Existem traves. E traves, desculpe o trocadilho, entravam. E muitos de nós estamos cegos, não são pelos argueiros, são pelas traves mesmo, que estão nos cegando, que estão nos causando um problema seríssimo. Nós precisamos compreender que nós temos que banir da minha vida, da tua vida, a dureza, a rigidez. Nós necessitamos de brandura. Sabe, nós necessitamos de uma bondade que o Evangelho nos fala. Nós precisamos viver Jesus. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós precisamos de tudo isto. Eu me espanto, eu volto a te dizer, eu me espanto. Isso que o Murilo contou da ira, do espírito de violência, que está tomando conta da nossa nação. Que nós repreendemos esse espírito no nome de Jesus Cristo, na nossa nação. Veja bem, meu amado irmão, eu volto a dizer, vote segundo a sua consciência, suas convicções, sua visão do que é melhor para a nossa nação. Saiba que nós teremos que escolher deputados, senadores, e não só um presidente. Ore muito pelo deputado que você vai votar. Ore muito pelo senador que você vai votar. Ore muito pelo presidente que você irá votar. Saiba do que eu estou te dizendo. Nós estamos votando. Nós daremos conta da nossa escolha. Nós não temos uma completa, salvo se Deus revela, visão do que acarretará fulano, beltrano, ciclano. Eu tenho minhas preferências, você tem suas preferências. Pastor, diga-me qual é a tua preferência. Não vou dizer nem morto. Tá? Não vou dizer nem morto. Eu tenho minha cabeça, tenho a minha maneira de pensar, mas eu creio de todo o meu coração que se for quem eu acho que deva ser, eu tenho o privilégio de quase sempre, em quem eu voto, ele não é eleito, então não quero o meu voto, porque o meu voto parece que é voto que é pé frio, porque eu escolho tanto, que parece que na hora que eu voto, é o cara que ninguém quer mesmo, que ninguém quer, não é porque tem rejeição, não é porque tem, não, é que eu voto, eu tento ver projeto, eu tento ver
caráter, eu tento ver família, eu tento estudar tudo a respeito da pessoa. E ainda assim, eu volto dizendo, Senhor, ó, Tu sabes. Porque essa que é a verdade. Tu sabes. Nós temos que, meus amados irmãos, dizer uma coisa ao nosso espírito, Você tem que aprender a conversar com sua alma, você tem que aprender a conversar com teu espírito. Davi conversava com a sua alma, Davi dizia, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus. É Davi falando com Davi. Tenha uma boa conversa com você, diante do Senhor. Eu espero que pelo menos você escute a você, eu espero. Porque tem gente que nem a si mesmo escuta. Por quê? Muda isso, espere em Deus, confie em Deus. Os que confiam em homens, meus irmãos, e aí, a coisa é verdadeira. Sabe, Jesus disse que Ele virá como ladrão. Sabe qual é o problema da igreja? O problema da igreja é que a igreja fala assim, oh, Jesus virá como ladrão. Jesus é ladrão? Pelo amor de Deus. Ele não está dizendo que Ele virá como ladrão, que salteia, nem nada disso. Sabe o que era a visita do ladrão? A visita do ladrão se chamava a revista da madrugada da guarda dos que eram vigias. Então, aquele que porventura estivesse desatento era punido. O que estava dormindo era morto, porque a sentinela deveria estar o quê? Desperta, acordada, vigilante. Então, esse momento em que as autoridades passavam em revista a vigilância, chamava-se a vinda do ladrão. Ele virá como ladrão. Jesus está dizendo, olha, você tem que estar constantemente em vigilância. Eu virei como a autoridade que te põe à prova para saber se você está vigiando, se você está guardando. Mas a igreja quase que chama, e alguns chamam, Jesus de ladrão. Jesus não é ladrão. Jesus não virá roubar, Jesus não virá fazer nada disso. Jesus é autoridade sobre as nossas vidas. Ele virá ver como nós estamos vigiando, como nós estamos nos guardando, como nós estamos agindo em nossas vidas. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu vou dizer uma coisa a você, eu creio que Deus tem essa nação nas mãos dele. Eu creio. Sabe? Uns dizem, não permitam isto, outros dizem, não permitam aquilo. Eu digo o seguinte, permita Jesus. Eu quero entronizar o Senhor Jesus nessa nação. E a maneira que eu tenho de entronizar o Senhor Jesus nesta nação é ganhando esta nação para Jesus Cristo. A maneira que eu tenho de entronizar o Senhor Jesus na minha cidade é ganhando a minha cidade para o Senhor Jesus Cristo. Nossa igreja e outras igrejas crescendo e nos multiplicando. Ontem, o Senhor, eu vou tentar escolher as melhores palavras possíveis, porque foi uma experiência, não foi uma visão, foi como uma percepção, um insight espiritual. Eu sentia uma bênção. Eu recebi há vários meses,
não muitos, mas alguns meses atrás, eu recebi uma palavra de Deus, quando nós nos inteiramos que teríamos e teremos, mais cedo ou mais tarde, que nos mudar daqui, salvo qualquer milagre que Deus faça, porque Deus faz milagres. E Deus falou comigo o seguinte: se vocês vão mudar, então mude tudo. Aí eu, no meu raciocínio humano, nós vamos mudar, e mudando-nos, ou quando nos mudarmos, mudaremos tudo. E nós saímos a procurar e tudo, e se torna difícil encontrar um lugar, mas eu tenho convicção que Deus tem o melhor para nós. Eu tenho convicção que tem um lugar bom, amplo, grande, pelo preço correto. Eu tenho convicção que Deus, querendo o Senhor, Ele chega para nós e nos surpreende e diz assim: bem, nós viemos alugar. Oh, vocês finalmente chegaram. Eu estou esperando vocês há meses. O que houve? Porque Deus me disse que uma igreja viria para cá e eu já estou com tudo pronto para assinar. Vamos ao cartório assinar. Eu vou ontem. Você não pensa que Deus pode fazer isso? Deus já fez e Deus pode fazer. Eu não estou dizendo que Ele fará exatamente assim. Eu não sei como Deus fará, nem estou dizendo que, vai ser assim, o pastor disse que vai ser. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus pode fazer isso. Mas na minha humanidade, o que eu disse? Não. Nós mudando, vamos mudar. Esse é o raciocínio pecaminoso, é a mente pecaminosa nossa. Meus irmãos, eu não preciso esperar a gente mudar fisicamente para a gente começar a mudar em tudo. Eu estava todo, vamos dizer, metodicamente dizendo, eu mudo, aí nós começamos a mudar, e todo mundo vê, mudamos, vamos começar a mudar, vida nova, casa nova, vida nova. Então, não, vida nova, casa nova. Então, o que nós vamos fazer? Vamos mudar. E será uma mudança que você gostará. Será uma mudança que você se olhará no espelho e dirá: uau, eu estou bem. Porque nós temos que mudar, Vamos mudar. Vamos mudar. Em que nós vamos mudar, pastor? Tudo. Tudo. Para melhor. Você pode dizer, como você já disse, amém, mas você pode dizer novamente amém, né? De tudo para melhor. Nós temos que mudar. Nós temos que mudar nosso estatuto, nós temos que mudar a nossa maneira de ser, nós temos que mudar a nossa mentalidade, nós temos que mudar nosso comportamento, nós temos que mudar a maneira que pastoreamos, a maneira como que ministramos, nós temos que mudar tudo para melhor. Eu não estou dizendo que nós pastoreamos mal, eu não estou dizendo que nós temos isso mal, isso daquilo mal, nós temos que mudar tudo. Uma das coisas, por exemplo, que a pastora Cristiane falou comigo, e eu disse para ela, é a mesma opinião minha, mudaremos, se assim desejar o Senhor, mudaremos para um novo local, um novo ponto de onde ministraremos a palavra do Senhor, de onde será uma agência do reino de Deus na cidade do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro. Mas uma das coisas que nós falamos é o seguinte: olha, nós não vamos levar tralha, nós não vamos levar lixo. Tem gente, meus amados irmãos, eu não estou querendo dizer que você faça isso, mas tem gente que diz o seguinte: eu não uso mais, dê para a igreja. Tem gente que dá coisa boa para a igreja, mas tem coisa que você leva um susto, como é que a pessoa pode dar uma coisa como aquela. Um amigo meu, pastor Neander, ainda quando sua mãe era viva, a dona Tabita Crau de Miranda Pinto,
eles recebem lá no Seminário Betel várias coisas, dizem, por favor, eu tenho um colchão aqui para doar. E o Neander, então, pega a Kombi, foi buscar o colchão. Quando chega lá, tinha armação de molas. Isso era o colchão. Gente, por que não jogou aquela coisa no lixo? Vamos dizer, se alguém te desse, você não se sentiria ofendido, mas para a igreja, para Deus, aí acha que pode dar. Não dê lixo para o Senhor. Dê o melhor para o Senhor. Lembre-se que a Bíblia diz, quando você for dar o cordeiro, quando você for dar a oferta, dará o cordeiro sem mancha, dará o cordeiro sem defeito. Tem gente que, está com defeito, serve para a igreja. Então, esse espírito, nós temos que, é uma das coisas que tem que sair da nossa mentalidade, essa mentalidade subdesenvolvida. Entenda bem, mas não há lugar em pobreza, não há lugar. Eu estava vendo a obra que amigo meu, o Eduardo, está fazendo com um pastor brasileiro que está na Espanha, através de uma ONG que eles têm lá na Espanha, que eles estão fazendo no norte de Angola. Angola? Não, minto, no norte de Moçambique. No norte de Moçambique. Linda obra! Não sei quantas crianças sendo alimentadas, sendo atendidas, estudando. E aí, nós estávamos conversando, se envia muita doação de Bíblias. Sabe quantas Bíblias chegam a esta região das que são doadas? Nenhuma. Elas são interceptadas e vendidas. Os pastores não têm Bíblia. Então, Eduardo está fazendo, ele está pleiteando junto ao governo como as Bíblias vão chegar, que nós vamos junto com as Bíblias para fazer elas chegarem lá, porque se envia as Bíblias, elas param, tá? Elas param ali e as pessoas tomam as Bíblias e vendem. Essas Bíblias foram doadas, elas vendem. O lucro vil interceptando. Então, nós até, ontem eu falei com o Eduardo e tudo mais, em setembro, possivelmente, haverá um grupo indo. E eu me lembrei da Sandra e tudo mais, e eu disse, olha, eu acho que nós vamos montar também um grupo aí, quem sabe, para ir junto com a Sandra, lá em Moçambique, norte de Moçambique, na região de Beira, é a região de Beira, né, subindo de Beira. Então, nós vamos planejar isso mexeu no meu coração, ver aquilo. E quem é que intercepta? É a igreja. E quem é que lucra? É a igreja. Isso te ofende, isso te escandaliza. Se não te ofende, não escandaliza, tem algum problema, tem que te ofender, tem que te escandalizar, porque isso não somos nós, isso não é o nosso comportamento, isso é das trevas, isso não é da luz. Nós não podemos aceitar uma coisa como esta. Então, nós precisamos vencer uma rigidez que existe. Não se põe vinho novo em odre velho. O odre velho, o problema não é ele ser velho. O problema não está na idade do odre. O problema está na rigidez do odre. O problema está na dureza do odre. O problema está na nossa rigidez. O problema está na nossa dureza. Nós temos que vencer isso na nossa vida. Nós temos que ir para o caminho de Deus na nossa vida.
Eu tive ainda duas visões. Eu tive uma visão que uma pessoa muito alta, muito distinta, me introduzia num ambiente muito grande, era uma biblioteca. Os melhores livros que há. E então, eu falava sobre um determinado assunto em relação à igreja, ao ministério. Como evangelizar? Aqui está. O melhor livro. Como aconselhar? Aqui está. O melhor livro. De repente eu olhei toda aquela biblioteca, e toda aquela biblioteca começou a girar, e ela virou um livro. Este livro. Você pode dizer amém a esse? Tudo que precisamos saber, não desprezando livro nenhum. Eu gosto do que Spurgeon dizia: visite os melhores livros, mas viva na Bíblia. Visite os melhores livros. Vá visitá-los, vá consultá-los, mas viva na Bíblia. Tudo que precisamos, de alguma maneira, já está aqui. Deus já providenciou, Deus já tem a orientação para nós. E ontem, falando, eu estava como que sendo levado a uma realidade futura. Essa igreja que nós temos que apresentar para Deus. Essa igreja pulsante, adoradora, que adora ao Senhor em espírito e em verdade, com qualidade de vida, com santificação. Nós chegaremos lá, nós veremos essas coisas, nós viveremos estas coisas. Essa igreja precisa viver o novo de Deus. Você sabe muito bem que nós vamos, a partir de amanhã, dia 1 de outubro, entrar na última fase do jejum de 40 dias, como igreja. O que nós estamos pedindo? Espírito Santo, traz o novo de Deus para a minha vida. Traz o vinho novo de Deus para a minha vida. Mas se eu não for brando e suave, manso, bom, meu irmão, são os mansos que vão herdar a terra. Os violentos apoderam-se do reino de Deus, mas para herdar a terra você tem que ser manso. E para você ser manso, você tem que ter uma brandura que só o Espírito Santo pode dar. Nós precisamos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, nós precisamos mudar, nós precisamos jejuar, nós precisamos nos colocar ainda mais diante do Senhor, dizer: Senhor, aqui está o teu servo, aqui está a tua serva, aqui está a tua igreja. Senhor, nós não somos os melhores, nós não somos os mais capazes, nós não somos os melhores ministradores, os melhores pregadores, os melhores dirigentes de louvor, nós não somos melhores em nada, mas nós somos teus. Faça-nos, transforma-nos, muda-nos e, acima de tudo, dá-nos o caráter de Cristo. Dá-nos o caráter de Cristo. É tão fácil a gente se descompensar, é tão fácil a gente se irritar, é tão fácil a gente se desesperar, é tão fácil a gente se irar, se indignar.
como o caminho, que é o caminho de Jesus, que Jesus disse, vem, segue-me, é desafiador. Como para um homem com temperamento como Pedro, acompanhar Jesus é desafiador. Como para um homem, volto a dizer, como Pedro, que é tão mais dado a tirar a espada do que seguir o caminho do amor. Como para um homem tão zeloso como Paulo, que de tanto zelo se torna perseguidor. Como para essa gente foi difícil seguir ao Senhor Jesus Cristo. Nós falamos, não, seguir ao Senhor Jesus é fácil, porque Jesus é bom, mas você segue Jesus imitando Jesus, fazendo o que Jesus faz. E o difícil não é andar com Ele, porque as multidões andavam com Jesus. O difícil é viver como Jesus. E o meu desafio é viver como Ele. O meu desafio é pregar Jesus. O meu desafio é dizer como se diz, o maior sermão sobre o amor foi pregado num púlpito que era a cruz. Foi pregado com vida. Foi pregado com exemplo. Eu preciso disto. Eu preciso viver disto. Meus irmãos, entenda bem. Eu tento ser, em algumas coisas, eu não tenho o melhor gosto, eu não sou correto em tudo, eu não sou perfeito em tudo. Né? Eu me lembro quando acho que foi a Ana Teresa que, na formatura dela, tinha que escolher a música, botou uma música lá, que acho que a Sandra disse, não, você vai botar isso? Aí pergunta, ele diz, não, eu entraria com uma ainda pior. Né? Eu disse, eu entraria com aquela do Darth Vader. Eu amo aquela. Poxa, você imagina você se formando, né? De repente se levanta, só falta tirar o sabre. Né? Eu acho a música bonita. Né? Tá bom, é o Darth Vader, é um anti-herói, é o cara, é o lado oculto. Então, é treva, pastor. Não, mas que a música é legal, é. Então, esse é que é o problema. Então, quer dizer, o meu gosto não é, eu não sou perfeito, eu também tenho o meu lado Darth Vader, eu também tenho a minha coisa errada, o lado sombrio, o lado negro, eu também tenho. Eu disse para os meus pastores, aqui eu digo para vocês, com todo cuidado, porque nem tudo que a gente conversa em ambiente pastoral, a gente pode dizer, eu disse, eu tenho meus temores o quê? Eu sou uma pessoa de temperamento, eu sou rígido, eu sou exigente, chato, eu tenho medo de ser duro demais, de ser isso, ser aquilo, como um líder duro demais, e todos falaram, não, mas você não tenha medo, não tenha medo. Depois eu orando, porque quando as pessoas me falam, quando as pessoas me repreendem, mesmo que eu não goste, eu depois vou orar. É meu hábito. Eu depois vou orar e eu pergunto, Deus, tá. E sempre o que eu espero é que Deus me console dizendo, não, você está certo. Mas quase sempre dizem, você está errado mesmo. Não é? Porque o último a reconhecer o nosso erro, normalmente, somos nós. Então, Deus falou comigo, Aloysio, eu te modelo há 30 e tantos anos. Você acha que eu trabalho mal? Você acha que eu fracassei? Se em 30 e tantos anos isso não aconteceu, não vai acontecer, pode ir. Eu disse, sim, senhor capitão, vamos em frente. Vamos obedecer ao Senhor, vamos confiar. Olha, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu não sou bom é um só, é o Pai, está certo? Em primeiro lugar, bom é um só, é o Pai. Chega desse negócio de botar certos ministérios, criam uma idolatria ao líder, dizendo esse líder é perfeito. Não, eu sou humano, sou cheio de erros, eu sou gente como qualquer gente,
Se você conviver comigo, você verá os meus tropeços, verá as minhas falhas. Se você caminhar comigo, verá um momento em que eu posso, até mesmo, eu tenho um casamento que todo mundo sabe que é uma maravilha, que é ótimo, que é excepcional. Agora, não pense que eu não me estranhe com minha esposa não se estranhe comigo, não tem um momento que nós podemos ficar mais exaltados um com o outro, e tudo. É só, se você tem dúvida, pergunte à minha tia, o péssimo que eu sou, porque ela vai te dizer claramente. Tias não perdoam, falam. Então, mas uma coisa eu sei, eu confio mais na obra de Deus do que na minha incapacidade. Não é possível que Deus que está trabalhando em mim, Ele vai fracassar. Ele não vai fracassar. O Deus que está trabalhando em você não vai fracassar. Você vai dar certo, mas a culpa não vai ser a tua. Continua sendo da graça de Deus. É a graça de Deus, meus irmãos. Depois de tudo, depois de vermos os nossos esforços, depois de vermos tudo, é a graça de Deus. E hoje eu quero dar início, o quê? Melhor do que qualquer outra coisa, é o que nós vamos fazer agora. Porque amanhã, dia 1, começa o jejum. Jejum de 40 dias. Amanhã, dia 1, nós começaremos. E depois nós teremos o final de toda essa série de jejum de 40 dias. E não existe nada melhor para começar a mudar do que um jejum. Nós vamos jejuar para quê? Senhor, tem algo novo. Ao final desses 40 dias, Deus vai nos dar algo novo. Mas o algo novo que Deus vai nos dar dentro de nós, o algo novo que Deus vai nos dar dentro do nosso ministério, para que se desenvolva, para que faça o nosso ministério expandir, para que nós cresçamos. Eu tenho que ser brando. Eu tenho que ser maleável. Eu tenho que ser soft, macio, bonzinho, gente boa, igreja boa, de gente do Senhor. Eu sei que você defende essa doutrina, eu sei que nós temos o ador protestante dentro de nós e dizemos, não, eu sou bastião da verdade. Amém. Mas eu sigo a Cristo. Eu ando aonde Ele botou o pé. Eu piso em cima da pegada de Jesus. Eu me comporto e eu quero falar do jeito de Jesus. Nós ríamos ontem porque a pastora Verônica, esposa do pastor Eduardo, Luziana pregou lá ontem. Luziana hoje está com o pastor Valmir Cohen, o pai na fé dela, junto com o pastor Gil e a Ana, representando a nossa igreja no lançamento da pedra fundamental do novo templo que eles vão estar construindo na avenida suburbana, também chamada Dom Helder Câmara, lá em Del Castilho. A Deus seja a glória por esse templo. E ele disse, nós vamos ter um templo aqui que vai dar 1.500 pessoas. E eu já posso, e ele disse para mim, toda reunião de pastores que vocês precisarem fazer, vocês vão fazer aqui, isso será a casa de vocês. A Deus seja a glória. Mas eu vou dizer uma coisa para você, nós vamos construir um templo para 1.500 pessoas aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Nós vamos construir? Nós vamos construir. Com que dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Ide, comprai sem dinheiro. Deixa que Deus... Isso é problema de Deus. Tem coisa que não é problema meu irmão. Não é problema meu. É problema de Deus. Deus vai dar um jeito nisso. Eu falo, pastor, nós não temos. Olhe quantos gatos pingados nós somos hoje. Por que Deus não nos dá o novo? Por que Deus não nos expande? Para que nós não nos percamos. Porque se a gente tiver transformado, e por isso nós tínhamos que jejuar. Jejum porque era guerra espiritual, também. Jejum porque a nossa nação tem que mudar, também. Mas jejum porque eu tenho que mudar.
Jejum, porque a nossa igreja tem que mudar. Você se segura. Porque você não tem ideia do que Deus tem para nós. E é bom. Você está me ouvindo? É bom. Pode ter certeza que é bom. Amanhã a gente começa. Esse jejum, 40 dias. 40 dias. O Senhor nosso Deus vai nos abençoar. Mas eu quero ser manso. Eu quero ter o caráter de Cristo. Eu quero ter a brandura do Senhor Jesus. Eu quero entender. Olha, Deus está enchendo a minha cabeça de tantas coisas. Eu estou assim como um turbilhão dentro da minha cabeça. Eu não estou sem paz, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo o seguinte, são ideias que estão vindo, coisas estão vindo, e Deus está nos conectando com pessoas, e pessoas que Deus nos conectou há muitos anos no passado. Há um pastor no Peru, um pastor americano no Peru, eles falavam, puxa, a gente quer tanto entrar em contato com este homem que está fazendo uma obra maravilhosa lá no Peru. Aí me mostraram a foto, eu olhei assim, mas eu já estive com ele há quanto tempo? 25 anos atrás. 25 anos atrás. O homem não mudou nada, ele está igualzinho. Eu falei, mas será que é ele mesmo? Será que Deus já me conectou a ele? Será que Deus já fez isso e tudo mais? Entrei em contato. Sim, sou eu mesmo. É isso mesmo. Eu disse, Deus, que coisa louca é essa? O que o Senhor está fazendo? Deus, Ele está mexendo, meus irmãos, daqui a alguns anos, você não vai reconhecer o que está acontecendo. Você vai olhar e vai dizer, como nós chegamos aqui? De que maneira nós chegamos aqui? Tudo começou com um povo que se quebrantou diante do Senhor. E quebrantar-se diante do Senhor, diz, venham, se quebrantem diante de mim. E isso com jejum, com pranto e com choro. Se nós estamos nesse processo, é porque Deus tem algo maravilhoso para nós. Deus vai colocar uma coisa nova dentro de mim. Vai colocar algo novo dentro de você. Mas seja brando, porque se você for rígido, isso te destrói. Seja suave. Não vamos ser pesados, não vamos ser duros. Não, eu não quero ser duro. Eu quero ser compreensível. Eu quero ser uma pessoa que possa expandir. Essa expansão, a Bíblia diz que tanto nós conservaremos o vinho novo, quanto o vinho novo nos conservará. Você será uma pessoa conservada pelo novo que Deus colocará dentro de você. Deus Todo-Poderoso, nós nesse domingo aqui, pela manhã, queremos colocar diante do Senhor o início da última fase desses 40 dias de jejum e oração. Senhor, nós colocamos, como já foi orado, a nossa nação nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Mas também nós colocamos a nossa igreja, nós colocamos a nossa vida, nós colocamos as nossas famílias, nós colocamos os nossos ministérios em tuas mãos. Senhor, vem operar. O que o Senhor fará? Leva-nos, como levaste o teu povo,
ao destino profético, a terra da promessa, e abençoa-nos, ó Pai. Torna cada casa, cada família, uma agência do reino de Deus, uma casa de vida, onde inúmeras pessoas aceitem a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Torna-nos ganhadores de almas. Queremos ganhar massivamente vidas para o Senhor Jesus. Que nós sejamos, ó Senhor, um divisor de águas nesta cidade. Que nós sejamos, ó Senhor, o momento de uma nova realidade na igreja da nossa cidade. Que o Senhor venha e nos traga agora toda a multidão das promessas que foram feitas a nós nas Escrituras e através da boca dos teus servos profetas. Abençoa-nos, pois a partir de amanhã iniciamos a última fase desse jejum de 40 dias. E te pedimos as tuas bênçãos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém.